Vamos lá, gente, entrando na última matéria, finalmente, do nosso primeiro bimestre, mas não vai ser ela toda agora, porque ela é enorme e a melhor matéria até agora do capítulo do livro de vocês. E é a matéria que eu mais gosto. Então, vai ser a matéria que vai ser mais puxada, porque eu vou aprofundar mais, e vai ser a matéria que mais vai ser cobrada na avaliação também, tá bom? Então, vamos lá. Na página 248, fala aí um pouquinho sobre as características gerais dos vegetais. Aí vocês podem ler isso sozinho e as perguntas lá embaixo são todas muito facinhas, a 1 e a 2, tá? Não precisa nem de muita coisa para responder. É só a interpretação mesmo do que está acontecendo com essas pessoas e o que elas estão fazendo, tá? Agora, na página 249, é que entra realmente as características dos vegetais. Vamos lá. Lá em cima está escrito, pode sublinhar o primeiro parágrafo todo. As plantas são seres vivos, ou seja, apresentam um ciclo de vida. Além disso, de maneira geral, elas são capazes de produzir seu próprio alimento e apresentam células com características e organelas específicas. Então, a gente tem que entender que as plantas possuem um ciclo de vida, elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Elas produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de seres autótrofos por isso, tá? E além disso, também possuem células próprias específicas, tá? A célula dela é diferente de uma célula animal. Tem características como parede vegetal, vacúolo, membrana plasmática, citoplasma, cloroplasto e núcleo, que está mostrando no livro de vocês. Parede vegetal dá proteção da célula, vacúolo armazena água, membrana plasmática, proteção da célula também. Citoplasma é o corpo celular da célula, cloroplasto, a fotossíntese cor verde, e o núcleo que apresenta o material genético da célula, tá bom? Não precisa saber o que cada uma faz, só precisa saber que cada uma tem uma função específica dentro da célula. Embaixo desse ciência na prática, não vamos fazer isso. Vem assim, pode até sublinhar também. Apesar das diferenças das plantas, apresentam algumas estruturas em comum, como o caule, a raiz e as folhas. Tá? Essas estruturas, caule, raiz e folha, são chamadas de órgãos vegetativos, que atuam na manutenção e no crescimento da planta, que é a nossa matéria. A gente vai estudar raiz, caule e folha. Tá bom? Agora, falando especificamente da raiz, tem aí a número 3. Observe as fotos abaixo e circule as raízes das plantas. A primeira letra A, a raiz dela, vai ser o que está embaixo da água, tá? Quase tudo que está embaixo da água. Na letra B, vai ser tudo que está embaixo da terra. Na letra C, vai ser do solo até começar a ramificação dos galhos, tá bom? Então, vocês vão circular essa parte aí. O que você tem que entender dessas três figuras? Existem raízes aquáticas, existem raízes subterrâneas e existem raízes aéreas. Raízes que ficam na água, raízes que ficam na terra e raízes que ficam no ar, ficam fora da terra e da água. Página 250 agora, vamos lá. Lá em cima pode sublinhar o primeiro parágrafo, o segundo todo já. As raízes se caracterizam por não apresentar folhas e, geralmente, ter pouca clorofila. Clorofila é o que dá a cor azul. E a planta lá tem cor azul? Cor verde, a planta. Quando um vegetal começa a se desenvolver, a raiz é a primeira estrutura a se formar. Isso porque ela desempenha alguns papéis essenciais na planta, como fixar o vegetal no substrato, absorver substâncias do ambiente, como água e sais minerais, e armazenar nutrientes. A raiz vai ser o órgão que vai fixar no substrato, vai segurar a planta num ponto fixo. O substrato, no caso, pode ser algum apoio que ela esteja, seja o solo, seja a água, seja o que for que ela esteja se segurando. Ela vai absorver os nutrientes daquele substrato que ela está, por exemplo, se ela estiver no solo, vai absorver os nutrientes do solo. Vai também armazenar esses nutrientes dentro das raízes. Algumas raízes podem armazenar muitos nutrientes, como por exemplo a mandioca, o aipim. É um tipo de raiz. Sim, o aipim que a gente come é uma raiz. Não é fruta, flor, semente, sei lá, o que for que você imaginar, é uma raiz. E embaixo. Como pode perceber nas imagens apresentadas na página 249, que é adiante, as raízes podem estar no interior dos solos, que são chamadas de subterrâneos, ou acima dele, que são chamadas de aéreas, e no interior da água, embaixo da água, que são chamadas de aquáticas. Tá bom? Número 4. Número 4 para identificar o tipo de raiz. Eu já até falei que a letra A é aquática, a letra B é subterrânea e a C é aérea. É até meio bem visual, né? O que cada uma é. Agora, o próximo parágrafo. Além disso, algumas plantas apresentam raízes tuberosas, que são capazes de armazenar substâncias. Pode sublinhar isso aí.
As raízes tuberosas têm a capacidade de armazenar substâncias, tá bom? Por acumular nutrientes de reserva, essas raízes geralmente têm alto valor nutritivo. Algumas delas são consumidas como alimentos pelo ser humano e outras, como a mandioca, na comunidade onde Paulo vive, tá? Então, um exemplo de raiz tuberosa, a mandioca. Aí tem aí, figura A, figura B, figura C, figura D. Exemplos de raízes que podem ser consumidas pelo ser humano. Letra A é a mandioca, uma raiz que pode ser consumida pelo ser humano. B, beterraba. Sim, beterraba é uma raiz. C, batata doce, também é uma raiz. Cenoura, também é uma raiz, caso você não saiba. Aí vem. Pode sublinhar também. O conjunto de raízes de um vegetal é chamado de sistema radicular. Tá? A maneira como as raízes estão dispostas nesse sistema varia entre as plantas. Por exemplo, existem dois tipos de sistema radicular: o pivotante e o fasciculado. Vou mudar aqui. Pronto. O sistema pivotante, que é o primeiro que está aí, ele é caracterizado por uma raiz maior, que é chamada de raiz principal, e dessa raiz principal saem eixos, saem outras raízes menores, saem ramificações, chamadas de raízes laterais ou secundárias. É o que está dizendo nessa primeira foto. Já na segunda foto é o sistema radicular fasciculado. Fasciculado porque não tem uma raiz central, não tem uma raiz primária, principal. Só tem raízes, várias raízes, e elas são todas do mesmo tamanho, tá bom? Passando na página 251, nós entramos nas camadas das raízes, tá? Cada raiz tem a sua classificação, cada camada da raiz tem a sua classificação. Primeiro, olha para essa foto aí, tem a plantinha toda, e lá no ponto mais baixo da plantinha tem a foto aumentada. Primeiro que ele fala aí são as raízes laterais, que é quando presentes no vegetal geralmente formam uma região acima da zona polífera. Essas raízes laterais são as ramificações das raízes num sistema fasciculado pivotante, tá? Essas raízes laterais. Agora, embaixo, tem esses pelinhos aí. Esses pelinhos é chamado de região de alongamento, onde há a zona pilífera, com grande quantidade de pelos, que contribuem para a maior absorção de substâncias. Esses pelos aí é o que mais vai absorver água e sais minerais do solo, tá bom? Embaixo desses pelinhos vem uma zonazinha. Essa zona é chamada de região de alongamento celular, onde possui as células que vão se alongar, resultando num crescimento maior da raiz, tá bom? E, por último, embaixo dessa zona de alongamento, existe a coifa, que é a extremidade da raiz, tá? A coifa é formada por um conjunto de células que revestem a raiz, protegendo do atrito com o solo e facilitando a sua penetração nele, tá? Todos esses três que estão aí do lado direito vai sublinhar do último ponto em diante. Embaixo. Além da especialização que permite o armazenamento de substâncias, as raízes de alguns vegetais podem apresentar outros tipos de especializações, como, por exemplo, desempenhar diferentes papéis para o vegetal. Como, por exemplo, o que está aí. O que é um manguezal? Não sei se vocês já viram um manguezal, mas é um solo que é pobre em oxigênio e geralmente fica perto de água. E as raízes geralmente ficam em subterrâneos, embaixo do solo. Então elas têm que arranjar alguma maneira de sair desse solo. Por isso, nesses solos de mangue, as raízes elas são aéreas, elas tendem a subir, como está dizendo aí no livro de vocês. Os manguezais são ecossistemas típicos de regiões litorâneas, onde o solo é pobre em gás oxigênio. Para sobreviver nesse ambiente, algumas espécies apresentam pneumatóforos, ou raízes de aeração. Essas raízes especializadas crescem para fora da água ou do solo e permitem que a raiz absorva gás oxigênio do ar atmosférico. Então, nesses ambientes de mangue, as raízes elas não vão ficar subterrâneas, elas vão crescer para fora do solo para que elas consigam absorver oxigênio para a planta também. Tá? A planta também respira, ponto importante. Passando, página 252, os dois últimos tipos. A primeira aí é uma orquídea, que mostra aqui, o que está escrito aí. Existem espécies de vegetais que apresentam raízes aéreas especializadas.
Essas raízes geralmente possuem várias camadas de células, pode sublinhar agora, camadas externas de células, formando um tecido que protege o órgão contra danos e diminui a perda de água e pode até contribuir para a absorção de água no ar. O que acontece? A orquídea ela é um tipo especial de planta porque ela é uma epífita. Epífita significa que ela é uma planta que vai se grudar, vai se agarrar numa raiz de alguma árvore para sobreviver. E essa árvore que vai ser o substrato dela, que vai dar sustentação para ela. Então as raízes dela vão ser agarradas nessa árvore para ela se segurar lá em cima, para ela não cair também. Aí diz, em algumas espécies de orquídeas, em algumas orquídeas, as raízes são o principal local de realização da fotossíntese, tá? As raízes nas orquídeas também realizam fotossíntese. Então as raízes das orquídeas, elas também têm uma cor verde. Do lado tem o cipó-chumbo. O cipó-chumbo ele possui a raiz austória, tá? Vamos ler. Algumas espécies de vegetais, como o cipó-chumbo, não realizam fotossíntese. Assim, para obter nutrientes de que precisam, esses seres vivos apresentam raízes especializadas, muito finas, pode sublinhar agora, muito finas, chamadas de austórios, ou de raízes sugadoras, o livro não botou aí. Elas penetram em algumas plantas e sugam delas os nutrientes que necessitam. Esse cipó-chumbo é como se fosse uma espécie de parasita para a planta, mas ele não vai apresentar muitos danos para a planta. A única coisa que ele vai fazer é que quando ele estiver crescendo, a raiz dele vai entrar no caule de uma planta e vai sugar alguns nutrientes para ele, por isso o nome de raiz sugadora. Então, de acordo com a planta que ele estiver, ele vai ter mais ou menos nutrientes. Por exemplo, esse cipó-chumbo ele não pode se prender a uma orquídea, porque ela já é presa a outra coisa. Essas plantas que se prendem, geralmente, elas se prendem em troncos grossos e árvores grandes, na qual elas vão ter mais oferta de nutrientes. Passando agora, vamos para o caule. Aí no livro de vocês está. Leia o trecho da reportagem a seguir. Taquara, Brejaúba, Cipó, Imbé. Para os índios Guarani, os itens que servem de matéria-prima para peças de artesanato são enviados pelos deuses e possibilitam que eles continuem sendo o que são de fato. O artesanato é uma importante atividade dos povos indígenas. Além do valor cultural, é também importante fonte de renda para o povo guarani. Um dos objetos confeccionados pelos guaranis é o cesto, que pode ser utilizado para armazenar alimentos, como decoração e entre outras utilidades. Esses objetos são feitos do caule do bambu, a taquara, que em tupi-guarani significa haste furada ou oca. Vem, depois, 253. A imagem ao lado mostra uma sequoia gigante, General Sherman. Essa árvore é considerada uma das mais altas do mundo, com mais de 80 metros de altura, o que corresponde a um prédio de cerca de 30 andares, próximo ao solo. O caule da sequoia gigante apresenta diâmetro de 11 metros. O diâmetro é curvatura. Mas, afinal, qual é o papel do caule dessa árvore para os demais vegetais? Vamos lá. A principal função do caule é sustentar os órgãos da planta. Esses órgãos são os órgãos vegetativos que já falamos, que é as raízes, as folhas e, além do caule, né? Ligar a raiz nas demais partes da planta, porque a raiz absorve certos nutrientes e o caule leva esses nutrientes para a folha, por exemplo, e transportar as substâncias da raiz para as folhas e vice-versa. Como eu falei, o caule comunica entre a raiz e a folha. Então, tudo que a folha produzir, ele tem que distribuir para a planta toda, até chegar à raiz. E tudo que a raiz absorver, o caule tem que levar para a planta toda. Como diz aí no próximo parágrafo, pode até sublinhar. O caule sustenta alguns órgãos das plantas, como as folhas, e liga as raízes às demais partes da planta. Assim, o caule permite que as substâncias absorvidas nas raízes daquelas produzidas, principalmente nas folhas, sejam transportadas aos diferentes órgãos vegetal. Assim como a raiz do caule também tem suas camadas. Tá? A camada do caule começa na parte lá de cima, onde tem o ápice, que é a gema apical, que se chama. No ápice dos caules, geralmente encontra-se um tecido, pode sublinhar aí, um tecido que apresenta alta capacidade de divisão celular, responsável pelo crescimento vertical e desenvolvimento desse órgão. Então, a parte de cima do caule é chamada de gema apical, que é responsável pela divisão celular e o crescimento vertical desse caule. Agora, esses brotinhos que tem aí são chamados, embaixo dos brotinhos, quer dizer, são chamados de nós. É uma região entre as folhas, só isso.
Agora, cada brotinho é uma gema lateral. Essa gema lateral, como dá para supor, é o que vai formar os galhos. Elas também têm uma intensa divisão celular, tá? E vai também ser responsável pelo crescimento do caule, só que aqui não é crescimento vertical, é crescimento horizontal, para formar os caules laterais, como popularmente é conhecido como galhos. Embaixo tem o entrinó. O entrinó é uma região localizada entre os dois nós, o nó de cima e o nó de baixo. Então, tem o entrinó, tá? Mas nada muito complicado. O que é mais importante mesmo é a gema apical, que dá o tamanho da árvore, e a gema lateral, que dão as ramificações. Agora, tipos de caule. Na 254 tem aí em cima escrito caules modificados. São estruturas que podem aparecer nos caules, como por exemplo espinhos ou qualquer outra coisa de nutrientes para atrair polinizadores e tudo mais. Podem ler sozinhos também. Embaixo está escrito, pode sublinhar, que os caules eles podem ser aéreos, podem ser subterrâneos e podem ser aquáticos também. E agora alguns exemplos de caules que nós até consumimos. Primeiro é o tubérculo. A batata inglesa é um tipo de caule, tá? É um caule subterrâneo. Nesse vegetal, o caule que vai armazenar nas suas extremidades, dando origem às regiões de maior volume, que é a parte comestível desse vegetal. Os caules subterrâneos que têm essa característica são chamados tubérculos. Então, o tubérculo ele vai ser um caule subterrâneo que vai armazenar substâncias nas suas extremidades. Um exemplo desse caule tubérculo é a batata inglesa. Embaixo, a cebola é um exemplo de vegetal que apresenta bulbo. Essa estrutura é formada por caules e folhas especializadas. A porção do caule do bulbo forma uma estrutura semelhante a um disco, que é chamado de prato, onde se prendem folhas modificadas, também subterrâneas. Em muitos vegetais que apresentam bulbo, as folhas modificadas acumulam substâncias de reserva. Então, a cebola também é um caule que vai ser do tipo subterrâneo, tá? A diferença da cebola para a batata inglesa é que a cebola vai ter um bulbo e vai ter um prato. E além disso vai ter também folhas subterrâneas. Vai ser quase tudo subterrâneo, tá bom? Embaixo, o íris é um exemplo de vegetal cujo caule é do tipo rizoma. Pode sublinhar depois rizoma. E esses caules apresentam crescimento horizontal e, por isso, localizam-se nas camadas menos profundas do solo. Os rizomas geralmente são cilíndricos e armazenam substâncias de reserva para o vegetal. Esse rizoma ele vai crescer paralelo ao solo, tá? Vai ser juntinho com o solo e vai crescendo deitado, horizontal, não vai crescer para cima, vai ser deitado. E é chamado de rizoma. E, além disso, também tem uma grande reserva de nutrientes e substâncias. Esqueci de anotar aqui no slide, mas vocês completam. Agora, os tipos de caule aéreo, que são a maior parte. Primeiro, tem o caule do tipo tronco, que é a primeira foto que está aí, pau de ferro. Ele consiste em caules que são resistentes e apresentam ramificações, tá? São caules muito resistentes e vão ter muitos galhos, como está na primeira foto aí do pau de ferro. Pode sublinhar do primeiro ponto para baixo. Depois, um exemplo da margarida. Em alguns vegetais, como as margaridas, o caule é ereto e possui certa flexibilidade. Pode sublinhar isso, ereto e certa flexibilidade. Por isso, eles são chamados de hastes, é do tipo haste. O tipo haste ele geralmente é verde, apresenta certa flexibilidade e ele é ereto. Ereto quer dizer que ele é para cima. Depois, nós temos a palmeira. A palmeira ela tem um caule cilíndrico e sem ramificações. Ela não tem galho, tá? E na parte superior dele vão ter folhas no formato de coroa. Então, um caule sem ramificações, sem galho, na parte de cima tem uma coroa e ele é no formato cilíndrico, ele é chamado de caule aéreo do tipo estipe, tá bom? Estipe quer dizer que ele é cilíndrico, sem ramificações e com uma coroa em cima que as folhas formam. Passando, nós temos o bambu. A principal característica do bambu é que a região dos nós entre nós é bem evidente e geralmente apresentam folhas desde a base. Por isso eles são chamados de colmos, tá? O caule aéreo do tipo colmos, ele tem nós entre nós bem visíveis e tem folhas desde a base, desde lá de baixo quando sai do solo. Agora, o maracujazeiro, ele tem um caule que não apresenta uma estrutura para ele ficar ereto,
Por isso, ele se enrola em algum suporte, tá? Por isso o nome dele é trepador e também é muito comum entre os cipós e as trepadeiras, como o nome já diz. Então, caule aéreo do tipo trepador, ele não tem uma estrutura para ele ficar ereto e ele precisa de um suporte para se enrolar, tá? Próximo, a abobeira. A abobeira possui o tipo de caule rastejante, tá? Ele é um caule aéreo do tipo rastejante que cresce paralelo ao solo. Essa é a principal característica dele. Ele vai crescer paralelo ao solo. Enquanto o rizoma cresce paralelo embaixo do solo, o rastejante cresce paralelo em cima do solo. E por último, nós temos a Vitória régia, que é o único tipo de caule aquático. A Vitória régia é um exemplo de planta aquática. Aí começa a sublinhar. O caule dessa planta se desenvolve dentro da água e possui grandes cavidades preenchidas de ar, que possibilitam a sustentação dentro da água. Então, o caule de uma Vitória régia ele vai ter grandes porções de ar, fazendo assim com que a planta boie e a planta consiga subir para a superfície, que as suas folhas elas precisam ficar em cima da água para poder realizar a fotossíntese. Tá bom? Então é isto. Acabamos aqui e eu vou mandar depois a matéria da prova que eu vou fazer, mas vai ser essa dos vegetais, a última da ao vivo e a última da aula gravada. Tá bom? Então, tchau, tchau.